Ela vai pegar o contato. Doutores, antes da testemunha, quer chegar? Alguma alegação, alguma contradita? Não? Ele vai ser descontado como informante, né? De afetivo. Eu vou tentar escrever aqui, eu não vou tá? Quero pode entrar. Tá. Entrar, vai entrar, chefe. Eu pensei nesse celular aqui. Ah, mas tem que tentar aqui. Tá, raciocínio agora Doutora Jamila, será que a doutora Tipo, doutor, diferença ou essa cadeira? Opa! É que realmente eu não vou. Paridade de cadeira. Quer tocar? Quer tocar? A gente pode trocar. Quer trocar? A gente troca. Então, Eu gosto desse papinho. Não, eu gosto dessa. Não, eu tô falando que eu gosto disso aí, vai relaxando aqui. Já. Eu gosto, você já tá mais relaxado. Não, eu gosto disso, eu tô na pressão, quanto mais baixo, mais eu relaxo. Eu já levei tanta pancada da vida que a pancada me relaxa. Aí eu vejo esses jovens, assim, essas crianças, eu tenho tudo das minhas filhas. Exatamente, eu tô fora do Você vira a tela, não é isso? Aqui é nova. Obrigada, galera. Mas isso é legal, assim, quando a gente mais velho. Quando a gente é mãe e avó, aí a gente vê, assim, você já sabe como funciona, Ele me amora aqui e aqui fica ele fazendo. Eu tinha mudado, ele está mexendo lá, não dá para saber. Vou falar. Não é assim que tem que ser? O Kleber botou a imagem aqui embaixo. Vem com o problema. Não sei. Então estamos organizando. Não, mas você tem que mudar a do meio. Certo?
E você não consegue falar com ele? Não, e a gente não consegue falar, então, aí ele fica parado aqui. É, não tem que ser grande assim. Senta pra lá no chefe, entendeu? Você senta lá no chefe. Cara, tem que... Mar. Ah, cara, tem que virar o monitor. De papel. Entendeu? Que negócio. Esse ângulo aqui não pode pegar só daqui pra lá. Entendeu? Não é pra pegar o céu. Lá tem que pegar aqui, a tela grande, né? Pegar daqui pra lá. Aqui não. Porque aqui eles filmam. E aí, ontem, eu não sei se é melhor. A sugestão do Kleber botou essa imagenzinha aqui embaixo. Eu estava falando dele aqui. Aqui fica para pegar daqui para cá só. Aqui não pega. E ontem o Kleber botou essa imagenzinha aqui embaixo. Só para já ver ele, entendeu? E aqui se pegar só daqui para cá. Aqui não pegar, só daqui para lá. Ele não quer ver e o réu também não pode ver. Exatamente. Então tem que bloquear esse lado. Ok. Tá? Aqui tá certinho, cara. É uma coisa tipo, mas a gente até assim. Bom? Um pouquinho mais. Aqui, pode, às vezes ela vem pra frente. Entendeu? Não, então, mas lá teria que virar a televisão. Lá tem que virar a televisão. Ontem virou. Beleza. Aí tá certinho, né? Seguinte, se acha que é um pouco aqui, Acho que eu tinha que falar com você, né? Eu quase gente que tem um pouco. tá? Agora, uma água preta. Tem que ser tapão fechado também. Foi que eu vim para o chefe aqui. Vai? Para me chefe. Isso. Gramado. Vamos chorar, chefe. Vamos chorar. Vamos chorar. Não entendi. O senhor está me ouvindo bem? Tô assim. Tá bom, a gente já vai dar início aqui, só para o programa dos jurados, já está aqui. Tem como aumentar um pouquinho a sua voz? Aumentar o som. Eu tô escutando você um pouco baixo. Explica para mim, por favor. Tem que mexer lá. Eu estou escutando um pouco baixo. Pode, quando ele está ficando um pouquinho baixo, para falar. O microfone dela tá um pouco longe.
Meu iPad tá com a. Meu iPad tá com a. Então, eu tô tentando ver se aumenta o volume aqui. Tá no máximo. Não, mas você pode colocar. Não, mesmo quando eu Tem que deixar então. Sem o fone, fica muito legal, vai ser coisa melhor. Sem o fone. Sabe, Você lê? tá desligado lá? Vamos usar esse fone como microfone? Cadê? Eu acho que é esse. Usar o fone. Daniel, fazer silêncio, eu vou dar início de Olha depoimento. lá, tá tentando falar, ó. Aí. Então, vou deixar assim. Daniel, o senhor está me ouvindo? O senhor está no fone? O fone. Não entendi. Tem que falar mais alto aqui. Tu tem que botar o fone para ouvir melhor. Tem que pôr o fone. Eu não sei se tu acha que está melhor que o fone, né? Ontem, a pessoa mais ouvindo, eu prefiro com o fone. Melhorou? Melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhorou, ok. Então a gente vai Acho que tem que iniciar estar aqui, mais tá? alto mesmo. Tá. A gente vai também falar perto do monitor, tá? Para a gente poder ouvir bem de novo também. Ok? Vamos lá. Tá ok. Depoimento do senhor Daniel dos Santos de Souza, ouvido como informante por domicílio afetivo não, na verdade, registrado, né, pela ré e pela vítima, com a palavra ouvida. Boa tarde, Daniel. Aqui quem está falando com o senhor Mariela, eu sou promotora de justiça do Ministério Público, tá? Eu vou iniciar as perguntas. Tá ok, boa tarde. Tô sim. Tá. O senhor pode inicialmente esclarecer para o jurado por que o senhor não quis ser ouvido na presença dos réus? É porque eu ainda tenho muito sentimento pelo fato de conviver muito tempo ainda com eles. É muito doloroso para mim. Então eu não consigo. Apesar de estar por vídeo, o senhor está onde agora? Não entendi. O senhor está no Fórum de Niterói? Estou sim. Tá bom. O senhor pode explicar para o jurado como o senhor descobriu sobre a sua origem biológica? Posso sim, eu descobri através da Polícia Civil, né, da DH. E eles me chamaram para ir lá até eles. Foi aonde que eu fui até eles e um amigo chamado Leal, que é o policial, ele me mostrou toda da onde vinha a minha origem e disse para mim que eu não era filho do Anderson e nem da Flor de Lis. O senhor descobriu isso depois da morte do pastor na delegacia? Isso, depois da morte. Tá. O que a réu de Lis contava para o senhor como tinha sido seu nascimento? Não entendi. A réu de Lis contava para o senhor como tinha sido o seu nascimento? Ela não falava muito não. Eu me lembro não. Falava muito. O senhor é registrado o nome de Flor de Lis e Anderson? Sou registrado com o nome deles dois, da Flor de Lis e do Anderson, do meu pai e minha mãe. Tá certo. Daniel, sobre o dia do homicídio, o senhor pode me contar como, a partir da noite desse dia, o que aconteceu? Posso sim.
eu estava... Eu tinha saído de casa para ir em uma festa com minha namorada, né? E nessa festa onde eu estava, eu recebi uma ligação do meu pai pedindo para que eu trocasse de carro com ele. Porque ele queria sair com minha mãe e o carro que ele estava chamava muita atenção, então ele queria trocar de carro comigo. O senhor começou que horas, Daniel? Mais ou menos. Eu não me recordo muito bem que horas foi, mas acho que foi por volta de mais 11, por aí. Mais ou menos isso, é porque eu tenho um tempo, não tô me recordando. Isso. Tá. E aí, qual carro que o senhor usava? Eu usava um Honda Accord preto. E o senhor retornou para casa para trocar o carro ou não? Voltei a casa, troquei de carro com ele, deixei o Accord e peguei o outro carro que estava com eles, né? Que era uma Caravan Chrysler preta. Algum desses carros era blindado? Era assim, era essa Chrysler preta, ela é blindada. E o carro que o senhor levou para eles usarem era blindado? Não. O meu não era blindado. Feita a troca de carros, a Record Diniz ou o pastor Anderson informou para o senhor qual seria o destino deles? Não informou. Não informou aonde seria o destino. Depois de trocar o carro, o que o senhor fez? Depois de trocar o carro, eu voltei novamente para a festa e com outro carro, né, já com a Chrysler preta, que era blindada. E aí eu fui para a festa e depois da festa eu volto com o carro. Aí eu voltando no meio do caminho, falei para minha namorada que não iria deixar ela em casa com aquele carro, porque aquele carro realmente chamava muita atenção. E onde ela mora era meio complicado. E aí eu fui para casa, eu deixei o carro lá, pedi para ela esperar, né, porque para me trocar de carro. Entrei na casa, peguei o outro carro que era uma Uno prata, que era do meu irmão Flávio, porque ele deixava a permissão da chave comigo. Eu tinha deixado à disposição esse carro para mim, caso eu precisasse andar, eu andaria. Foi com esse carro que eu levei minha namorada para casa e depois voltei. Que horas o senhor voltou para casa? Era por volta de umas... Não estou me lembrado, mas eu acho que era por volta de umas 2 e pouca, 3 mais ou menos. O senhor voltou para casa, o que o senhor fez? Casa. Eu fui direto para o meu quarto, que era do lado de fora da casa. Você quer que dê uma pausa, Daniel? Você quer se acalmar um pouco? A gente aguarda. Quer? Parar um pouquinho? E nessa que eu fui pro meu quarto, fui ao banheiro, eu fui no banheiro, aí não me lembro agora se foi alguns minutos, 1 hora, eu escuto o carro do tiro na garagem.
E era o carro que meu pai estava, que no caso era o meu. O senhor reconheceu o carro pelo barulho, Daniel? Sim, eu sabia que era o meu carro porque ele estava com barulho nessa época, um rolamento. Tá. Do momento que o senhor escutou o barulho do carro chegando, o senhor escutou algo depois? Aí depois que eu escutei o carro subindo, eu falei comigo mesmo, né? Meu pai chegou, tem que ir lá trocar de chave, trocar de carro, né? As chaves com ele. Porque no próximo dia a gente ia para a igreja de manhã, que ele tinha me comunicado que ia ter uma reunião. E nessa que eu vou sair do banheiro e ir lá trocar de carro, foi onde eu escuto os disparos. O senhor estava dentro do seu quarto quando o senhor viu os disparos? Sim, estava assim. E o seu quarto era uma casa, era uma suíte? Como que era a estrutura? Meu quarto ficava do lado de fora, do lado esquerdo da casa, perto do jardim. Era um quarto que tinha um banheiro, uma suíte. Era perto da garagem? Era sim, mais ou menos. O senhor não mora mais na casa hoje, né? Ou sim? Não. O senhor se recorda quantos disparos o senhor ouviu? Recordo que eu me lembro de ouvir 6 disparos. Houve algum intervalo entre os disparos ou eles foram seguidos? O senhor se recorda? Teve um intervalo assim pequeno e depois deu o restante. Cessados os disparos, o senhor permaneceu no seu quarto ou saiu de lá? Aí Quando eu escutei os disparos, eu subi. Depois, quando deu a militar, eu subi pela cozinha, né? Pela escada da cozinha. Saí na varanda, na cozinha. Entrei dentro de casa. E lá da onde, quando eu entrei, que eu passei pelo corredor, eu já vi que o quarto deles já estavam abertos. E ela já estava lá em cima. Minha mãe estava lá em cima gritando. E o que sua mãe gritava? Que mataram o marido dela. Sua mãe estava em qual local da casa? Ela estava no andar de cima. O senhor se recorda qual andar? Primeiro, segundo, terceiro? Contando da parte. Fala. Contando da parte da garagem, lá de baixo mesmo, é o terceiro, né? A sua mãe estava dentro de algum quarto? Não. Ela estava no corredor, em frente ao quarto de Anabel e Isabel. O senhor pode me dizer se, antes da sua mãe gritar que o Niel tinha morrido, se ela já tinha descido para ver o que acontecia na garagem? Não entendi, pai, um pouco. O senhor me disse que saiu do seu quarto. É difícil a gente estar no vídeo, muito complicado. O senhor disse que saiu do seu quarto. Isso. Porque tá. E foi para casa, para ver o que estava acontecendo. Isso. E o senhor ouviu a Flor de Lis gritando: mataram meu marido. Isso. Quero saber se ela já tinha visto que o Anderson tinha sido atingido quando ela gritou. Não, ela não sei, porque quando eu cheguei lá, ela já estava lá em cima. Então. Quem estava com a Flor de Lis nesse momento? Ela estava no quarto da Ana da Isabel tentando abrir, que eu me recordo.
tentando abrir, foi onde eu arrombei a porta do quarto dele. Deu uma pisadora. O Flávio estava onde, Daniel, nesse momento? Depois eu desço correndo, passo novamente pela cozinha, desço as escadas para onde dá a saída. E quando viro eu vejo meu pai lá de morto. E eu vejo o Flávio entrando no quarto, no caso do closet. Muito rápido assim. Ele estava tirando a mochila dele. Estava tirando a mochila do meu quarto. Da vítima? Isso. O Flávio estava retirando a mochila da vítima? Isso, o mesmo quarto. Estava entrando dentro do closet. Tá. Então, o senhor primeiro sai do seu quarto e encontra a Reflon de Lis gritando no terceiro andar: mataram meu marido. O senhor desce para a garagem e encontra o Flávio perto do corpo. Ele já respondeu, né? É porque eu falo muito emocionado, tá difícil. Sim, mas a gente não deu resposta, então vai tirar essa pergunta, por favor, tá? Em algum momento, o senhor encontrou o Flávio. O senhor falou algo com o Flávio? Como que foi o contato? Não falei nada, eu fui direto no meu pai. Tá, e... Não foi direto do seu pai, ele ainda estava com vida, Daniel, se eu conseguia perceber isso? Desculpa fazer a pergunta, mas é necessário aqui para os espaço. Me recordo que eu botei a mão no pulso dele. Entendi. Já não estava mais batendo. E o Flávio, nesse momento, depois de pegar a mochila, fez o quê? Aí eu não fui lembrado. Qual foi o momento que o senhor encontrou a Reflon de Lis? Não entendi. Verificar essa situação, como que foi o encontro com a Reflon de Lis? Deixa eu perguntar se eu não posso. Porque na verdade ele já disse que a mãe está gritando. Não, eu quero saber de novo o que eu falo. Mãe grita, desce, deu um Então depois visto o corpo e Flávio perto do corpo. Quando o senhor encontra a Reflon de Lis? Nenhum lugar. Eu tava lá embaixo do lado do meu pai, só. Eu não vi mais ela. Até o terceiro andar? Não, eu subo antes de quando eu saio do meu quarto, eu subo. Vejo ela lá em cima, depois eu desço. Direto lá pra baixo, pra onde eu vi meu pai e permaneço lá, não sai mais lá. O Flávio subiu até o terceiro andar? Não sei dizer, não vi. Daniel, boa tarde. Motorista aqui, os representantes. Está emocionado. Diz o seguinte: quem estava acordado naquele momento que o senhor entrou na casa depois dos tiros? O senhor viu quem primeiro? Estava sua mãe na frente do quarto de Anabela e Isabel. O quarto estava fechado, estava aberto, tinha alguém acordado. E quem estava lá presente? Pode contar pra gente? Tava fechado. O quarto dela estava fechado, da Ana e da Isabel. O senhor fez alguma... Quando a gente falava alguma coisa a respeito desse quarto, o senhor fez alguma coisa para entrar no quarto? Não sei. Eu tentei arrombar a porta assim. E tentou arrumar a porta desse quarto da Anabel e Isabel. Isso. Alguém pediu para o senhor fazer isso? Não, porque ela estava desesperada e ela estava tentando abrir e eu fui onde eu fui no desespero. Eu fiz isso. Tá, só para deixar isso, ela que o senhor está falando é sua mãe, é sua juiz. Isso, minha mãe. O senhor viu nesse momento a Tayane nesse andar? Não entendi. O senhor viu Tayane nesse momento, nesse primeiro momento? Ela chegou depois, já estava lá, já estava primeiro? Não vi, não. Não me lembro.
Esse quarto da Anabela e da Isabela, ele fica no terceiro andar, contando da garagem? Isso. Quais outros quartos ficam nesse terceiro andar da casa? Quem dormia nesses quartos? Não entendi. Quais outros quartos e quem dormia neles ficavam nesse terceiro andar, nesse corredor do terceiro andar dos quartos? Tinha o quarto de Anabela e Isabel, o senhor tentou, arrumou a porta, porque era coisa disso. Deixa eu responder, eu já fiz a pergunta. Só para entender, quais foram os quartos, eu não estou escutando muito bem o que o senhor está falando. Quais foram os quartos? Ele está terminando de repetir. Ah, tá. Quantos quartos tinha naquele local, no andar? Isso. Isso mesmo. É isso? Tinha um quarto da Isabel, da Anabel. Tinha um quarto da Simone. Quem dormia no quarto da Simone? Quem dormia? Está interrompendo. Como eu falei ontem, a gente está com a videoconferência, tem um espaço que é um pouco acelerado, né? Já como a gente discutiu, mas o que acontece? A videoconferência a gente tem que desacelerar um pouquinho, porque o som chega lá um pouquinho depois que sai aqui. Entendeu? Então tem que esperar um pouquinho e terminar de falar para o som começar. Tá, por favor? Mais normal. Não, eu sei, eu já conheci. Se for mais acelerado, é o que eu estou falando. Tá bom? Vamos seguir aí. Pode responder? Quais os outros quartos, né? Tinha o quarto da Simone, onde quem dormia nele era a própria Simone, Lohane, Rafaela e Ramon. Neste quarto da Simone, quem estava lá nesse momento do eclipse? Isso dormia Simone, Lohane, Rafaela e Ramon. Eles são filhos da Simone, isso? Isso que dormiam no mesmo quarto? Quem estava lá, eles? Não entendi. Doutor, pode falar mais perto do microfone, por favor? Se o microfone está mais baixo, naturalmente o som lá está mais baixo também, por favor. Falar com o microfone mais perto? Daniel. É simples, doutor, não pode dificultar. Daniel. Pode falar com o microfone perto que ele vai ouvir bem mais. Não precisa não, doutor, não precisa não. Daniel, Pode falar o perto. senhor disse que nesse quarto, que é da Simone, dormiam lá Lohane, Rafaela e Ramon. Eu indaguei se seriam filhos da Simone, essas pessoas, e se eles, algum deles, estaria, e a própria Simone, estaria presente nesse momento que o senhor estava no terceiro andar, ali junto ao quarto da Anabela e Isabel. Sim, dormia sim, eles que são filhos sim, mas não me recordo se eles estavam lá. Não se recorda, né? Porque Estava emocionado demais com os fatos. Assim que eu gosto da Simone. Quais outras pessoas dormiam nesse andar? tinha um quarto da Vânia, tinha um quarto das crianças, da Ágata, e tinha o quarto desse mesmo andar, tinha um quarto da Michelle. Posteriormente, o senhor desceu, o senhor viu o corpo, quem procurou socorro para o corpo? Foi o senhor, ligou para outra pessoa, ligou? Como é que foi essa ligação do atendimento ao SAMU? Não entendi. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Como é que foi o socorro à vítima, Daniel, ao seu pai, ao antes? Ligando pro SAMU, aonde eu liguei e pedi pro André falar. O senhor ligou? Flávio chegou a falar, o senhor recorda? Foi o André, o senhor chegou a falar, sabe dizer? Não entendi. O senhor se recorda quem chegou a falar? Se foi uma pessoa só, se foi mais de uma pessoa, se essa ligação foi passada para outra pessoa no SAMU? Sim.
foi quem começou a falar. Olha só, os celulares não podem ser usados e, por óbvio, tem que estar desligados, tá? Que atrapalha aqui o andamento da sessão. Mais uma vez, tá? Não vou pedir para a pessoa se retirar do plenário, não dá uma oportunidade. Muito obrigada. O celular foi passado com o André Bigode, onde ele estava muito desesperado, não conseguia falar, só se tremia muito com a mão assim na cabeça. E eu não entendia porque ele estava desse jeito. E depois o fato de ele não conseguir falar, aí é onde o Ramon vai, pega o celular dele e fala com O senhor disse que o Oliveira estava muito nervoso. O senhor sabe como é que estava o Ramon ao falar? Se estava também nervoso, se estava calmo? Como é que aparentava a voz do Ramon e o que o Ramon disse? Ele estava muito calmo. Ele estava muito calmo. Ele estava calmo, o Ramon. O senhor se recorda o que o Ramon disse nessa hora? Eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que o médico estava falando com ele, que eu estava escutando, e aonde ele fala que ele fala assim, moço, não tem mais como fazer nada, porque já era, já foi. Já era. Ele recusou fazer uma manobra, tentativa? Isso. E aí, Daniel, fica difícil o senhor lembrar esses momentos, o campeonato do seu pai, mas infelizmente isso tem que tocar. Como é que vocês decidiram, quem decidiu, como é que vocês resolveram levar a vítima baleada, né, de diversos tiros, para o hospital? Eu decidi levar ele para o hospital, foi onde eu pedi para o Dr. Ramon abrir a porta e ele não abriu. Foi onde o Flávio deu um grito com ele e o Flávio pediu para ele segurar a porta. Foi onde eu tinha botado meu pai ali dentro. Eu abri na porta, botei meu pai ali dentro, o Flávio deu a volta no carro e esticou ele comigo. No banco de trás. E aí o senhor levou, então, o senhor e quem mais que foram pro hospital? Eu e o Flávio. O senhor e Flávio? Isso. Tá. Quando ele deu entrada no hospital, o que os médicos disseram? Ele tinha chance de salvar a vítima ou ele já estava em óbito consumado? Não me lembro, porque estava lutando. O senhor se recorda que a sua mãe Flor de Lis foi ao hospital em seguida? Quem? O senhor se recorda que a sua mãe, a deputada Flor de Lis, ela foi ao hospital em seguida, depois que os senhores levaram a vítima? Depois de um tempo ela chegou lá sim, no hospital. O senhor se recorda o que ela falava nesse momento no hospital? Não me recordo porque eu não estava perto mais. Daniel, continuando aqui. O senhor pode me dizer qual foi a última vez que o senhor viu o celular do seu pai? A última vez que eu vi o celular do meu pai, estava com... Eu fui... Assim que eu cheguei no hospital, eu fui direto pro meu quarto, onde eu deixei meu celular, o celular do meu pai estava comigo, pedi para
pra minha namorada segurar, vamos tomar banho. Foi aonde que a pastora Gleice, né? Gleice, que da minha mãe, pediu pra ela o celular do meu pai. Essa foi a última vez que eu vi. Quem pegou o celular, desculpa, não entendi. Quem pegou o celular foi a pastora Gleice, amando da minha mãe, falando que minha mãe estava querendo o celular do meu pai. E o senhor soube o que aconteceu com o celular depois? Não, aí eu não vi mais. Certo. O senhor conhece Rogério? Conheço. Quem é? O Rogério era um membro de lá da igreja, era pai de 2 amigos meus. Certo. O Rogério teve algum relacionamento com a Simone? Teve sim. Você pode falar sobre esse relacionamento, por favor? Ele teve um relacionamento com ela, onde ele se separou da mulher dele. O senhor soube de algum plano anterior para matar a vítima Anderson? Soube sim. O senhor pode contar para os jurados quais o senhor soube? Foi através do Lucas. Pode narrar, por favor? Foi o Lucas, uma vez estava indo para a igreja comigo, eu e ele já saímos no carro. Foi onde ele contou, a gente estava ali no carro, aí ele contou que a Marli estava pedindo para ele matar meu pai, né? Oferecendo um dinheiro para ele matar meu pai. Aí eu falei, para de palhaçada, cara. É maluco. Porque ele gostava muito de bancar aqui no baixão. Eu falei, cara, Lucas, para de palhaçada, tá com farrão. Até eu e ele estava zoando ele assim, ele não é sério, é sério. Eu falei, até um momento que eu falei, então mostra aí então. Aí ele falou, não tem como mostrar porque acabou de ser apagado. Mas sempre tava. Foi isso. Também não entendi nada. Eu estava aqui do lado do doutor Décio, o senhor senta aqui para eu poder ouvir, porque eu estou ouvindo bem. Entendeu? Porque eu não entendi a conversa, eu não ouviu. Não foi muito, doutor. Bom, então o senhor pode sentar ali na frente, por favor, doutor? Eu já estou ouvindo bem. Se os senhores não estão, os senhores podem, por favor, como a doutora Jamila fez, sentar ali na frente para poder ouvir melhor. Como prova de revistão do jurado, eu não vou perguntar. Se o oficial pudesse perguntar em particular para o jurado, se eles estão para ouvir. Alguns são. Eu acabei de ver. Eu não sei se a dificuldade é em razão da altura do som, em razão da altura. As pessoas estão com dificuldade em razão do jeito da pessoa falar. Ele fala um pouquinho, né? Enrolado. Um pouquinho devagar. Claro. Claro não estava. Viu? É isso que ele está. Ok, vamos fazer o seguinte, tem alguém que já tenha preparado a sala do primeiro andar? Está descendo ainda? O almoço chegou, porque podia parar para dar atenção ao marido. Eu acho que não chegou não. Doutor, só para fazer direito, eu estou ouvindo que o oficial de justiça está falando isso. Se você falar baixo com a promotora, eu agradeço. Pode falar de novo? Faz teatro para mim. Daniel, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Quando o senhor olha para baixo, o som fica um pouco prejudicado. O senhor pode falar assim com o rosto levantado para a gente ver melhor, por favor? Posso sim, excelente. Tá bom, muito obrigada. Vamos tentar continuar aqui. Se houver qualquer tipo de problema, nós então aguardamos e vamos lá para o primeiro andar. Só pedir para a Maia agilizar lá a preparação, que a gente separou uma sala que a gente tentou desde ontem, então conseguimos hoje, que é usada pela Odessa, que fica no primeiro andar, que o equipamento já é próprio para isso, tá? E hoje a gente vai poder utilizar, tá bom?
estava preparando só parte da pasta, a gente só conseguiu a chave hoje, mas enfim, daqui a pouco está disponível por enquanto por aqui. Obrigado. Daniel? Daniel, mais alto. Você está me ouvindo ou não? Tô assim, Então, Daniel, tentando voltar essa linha de raciocínio, o senhor disse que estava num carro, não é isso? Quando o Lucas comentou para o senhor que tinha recebido uma proposta de assassinar o pastor Anderson por parte de Marzia. O senhor sabe mais ou menos precisar o mês que foi isso? Se foi no próprio ano de 2019, se foi o assassinato foi em 16 de junho. O senhor sabe se foi no começo do ano, se foi no ano anterior, se foi agora eu não me recordo bem qual foi o mês agora. Tudo bem, Daniel. Antes do senhor prosseguir, Daniel, deixa eu só pedir uma coisa para o senhor. Como o microfone aqui é muito sensível, dá muita interferência, eu vou pedir só para o senhor não ficar mexendo a cadeira, porque esse barulho está fazendo aqui. É porque eu mexo a cadeira aí, faz barulho aqui. Então, se eu puder não mexer a cadeira aí, tá bom? Obrigada. O senhor se recorda, Daniel, se quando o Lucas te contou que ele foi contratado pela Marzia para assassinar o pastor, sabia desse carro mais alguma outra pessoa? Estavam só vocês dois, você sabe dizer? Estava eu, quando ele me contou, estava eu, a Tayane e ele. A Tayane também estava no carro, então, né? Também estava no carro. Certo. O senhor contou para o seu pai, ou seu pai contou para o senhor acerca desse plano, posteriormente? Sim. Ele perguntou se eu já estava em casa. Oi? Ele me perguntou se ele me chamou no par dele, né, para me mostrar, mostrou essa mensagem. E aí ele te mostrou a mensagem, então. Ele te mostrou a mensagem, perdão, Daniel, que ele interrompeu. O senhor se recorda se foi no celular, se foi no iPad, ele disse o contexto que ele teve acesso a essa mensagem? Eu não me lembro aonde foi agora, mas eu lembro que ele me mostrou a mensagem. Foi aonde que eu contei para ele da onde viria essa mensagem. Eu já tinha ouvido. O senhor contou o que para ele exatamente, Daniel? Falei para ele que o Lucas tinha me contado exatamente o que estava escrito na mensagem, que ele tinha recebido uma proposta para matar ele, narrando ali como se fosse ali para matar ele. O senhor se recorda se essa proposta para matar ele foi um assassinato a tiros, seria um assassinato por medo, seria um assassinato de que... Como seria o assassinato, doutor? Não precisa dar opções, não. Só deixar ali. Não entender, desculpa. Seria para a tiros, né? Para simular um assalto. Simular um assalto. Certo. O senhor se recorda se essa proposta para assassinar o pastor a tiro, simulando um assalto, seria para ser praticada no fim de semana, num dia de semana, num dia específico, o senhor recorda? Não me recordo. Tudo bem, Daniel, não tem problema não. O senhor sabe dizer, o senhor disse que o Lucas contou essa proposta que a Marzia fez para ele na frente do senhor e da Tayane. O senhor sabe dizer se o seu pai perguntou também para a Tayane se ela tinha ouvido da boca do Lucas a proposta que a Marzia tinha feito assassiná-lo? Sim. Ele pediu para chamar a Tayane no quarto dele, que é onde eu chamei a Tayane confirmou para ele. A Tayane confirmou, né? E depois disso, que ele soube que havia esse projeto homicida, ao menos entre Marzia e Lucas, para assassiná-lo, ele pediu para o Lucas
não voltasse da casa, ele falou, teve alguma questão com o Lucas? Aí eu não sei. Nem recordo. O Lucas já ainda morava na casa nessa época ou já morava fora da casa? Morava fora da casa. O Lucas nessa época tinha envolvimento com tráfico de drogas, algum tipo de criminalidade, ou ele era uma pessoa frequentadora da igreja, sem nenhuma questão com criminalidade, trabalhador? Nessa época. Ele tinha movimento, sim. Envolvimento com tráfico, isso? Isso. O senhor sabe que nessa época o Flávio, irmão do senhor, onde ele estava residindo? Não me recordo. Flávio, em algum momento desse ano de 2019, foi residir no apartamento funcional da deputada Zilma de Lix, Brasília? Ele ficou um tempo sim em Brasília, sim. Por que ele foi até Brasília ficar um tempo nesse apartamento funcional da deputada? Você sabe dizer? Se eu não me engano, é porque eu acho que ele tinha um mandato. Mandado no seu dia, mandado de prisão? Isso. O senhor sabe por que ele tinha esse mandado de prisão na rua? Não sei te dizer. E aí, quanto tempo mais ou menos ele ficou escondido lá na casa da deputada Parlamento Funcionário Brasileiro? Você sabe que mais ou menos foi um mês, 2 meses, 3 meses, mas foi não? Não sei, não me recordo. Tudo bem. O senhor sabe mais ou menos quanto tempo antes do fato o Flávio voltou, saiu do Parlamento Funcional e voltou para Niterói? Também não sei, não me lembro também. Não tem problema não, peço até desculpas se eu estou... enfim, a gente tem que perguntar para os lados para ouvir. O senhor se recorda se o Flávio, se ele em algum momento anterior ao crime, se ele possuía ou se ele tinha contato com armas de fogo? Não entendi. O senhor já viu o Flávio tendo algum contato com armas de fogo ou munições? Não, já vi ele com a munição, sim. O senhor sabe se o Flávio chegou a fazer, inclusive, curso de tiro? Não entendi. O senhor sabe se o Flávio ficou fazendo curso de tiro? Não sei, não me recordo. E essas munições que o senhor disse que ele teve contato, em qual contexto e circunstância, como é que o senhor viu essas munições relacionadas ao Flávio? O senhor pode esclarecer para a gente, contar para os jurados? Posso sim. Teve um momento que ele pediu para mim guardar o cofre dele no meu quarto. Foi aonde, na hora que ele tira o cofre, foi aonde que eu vi as munições. O Flávio tinha um cofre só para ele? Tinha sim. E aí ele pediu para guardar esse cofre no seu quarto, que era o quarto fora da casa principal? Isso. E aí o senhor, nesse momento, viu essas munições estavam dentro do cofre, em cima do cofre? Como é que foi isso? Eu não me recordo muito bem onde estava, mas estava atrás, assim, para fora. Certo. Bom, vamos continuar então, Daniel. O senhor sabe, o assassinato do seu pai foi no domingo de madrugada, às 3 da manhã, de sábado para domingo. O enterro foi nesse dia ou foi no dia seguinte? Na segunda-feira, o senhor recorda? Não me recordo do dia. Tudo bem, não tem problema. O senhor se recorda que nos dias seguintes ao fato, alguma versão circulava na casa acerca desse assassinato? Ou versões? Não entendi. Você pode repetir para mim? O senhor se recorda se logo após os fatos
Flor de Lis, Simone e outras pessoas, réis aqui presentes, diziam o que tinha acontecido, se era o quê, se era quem que teria envolvimento, se ouviu elas trazerem alguma versão de qual, algumas versões de quais, o senhor pode contar sobre? Não me recordo disso. Certo. O senhor foi contactado, foi procurado, se recorda, foi procurado pela tal da Flor de Lis, pela sua mãe Flor de Lis, nos dias seguintes ao fato, de forma existente? Foi sim. Só para esclarecer, o senhor, logo após o assassinato, permaneceu no seu quarto ou o senhor deixou a casa? Deixei a casa. Por quê? Porque eu não queria ficar ali. Acabei de perder meu pai, como é que eu vou ficar ali? Não queria, aí foi onde eu saí, entendeu? Entendi, é bem compreensível. E quando o senhor saiu, foi que a sua mãe ficou ligando para o senhor, você disse que ela procurou, como é que foi esse contexto? Ela estava me procurando, sim. E o senhor dizia o quê? Respondia o quê? Não respondia ela. Eu respondia que ia lá e não iria. E ela procurava o senhor, né? Eu disse várias vezes, o celular dela, tentava ligar de celulares de outras pessoas também. Pode ver? Ela ligava no celular de outras pessoas também. E o senhor... O senhor sabe no celular de quem mais ligava? Teve uma vez que ela ligou pra mim pra falar comigo no celular do Gerson. Gerson, que era... Ele era quem, o Gerson? Não entendi. São muitas pessoas, Daniel, os jurados não conhecem todos os nomes. O Gerson, quem era o Gerson? Você pode contar pra gente? O Gerson era um irmão nosso também, morou na casa, chamado mais conhecido como Baiano. O Baiano, né? Ele era filho biológico da Flor de Lis? Não. Afetivo. Afetivo, né? Tá. Ela usou o celular dele para tentar entrar em contato com o senhor. Como é que o senhor sabe? O senhor atendeu a ligação dele, do Gerson, do Baiano? Entendi, sim. Ele é mais era dela. E ela lhe disse o quê? Não me recordo. Não, tudo bem. O senhor, depois desses... o senhor chegou aí na delegacia para narrar esses fatos que o senhor teve conhecimento anteriores ao crime? Cheguei sim. O senhor foi sozinho? O senhor foi com as pessoas? O senhor pode descrever como é que foi a saída da delegacia? O que motivou o senhor a procurar a Polícia Civil? E por quem o senhor foi para narrar? Foi eu e meu irmão Misael e a esposa dele, Luana. Certo. E vocês foram, se você recorda, se foi logo após poucos dias após o enterro, se os senhores chegaram a ser intimados para isso, os senhores foram espontaneamente, sabe dizer? Não, fomos espontaneamente. E o senhor se recorda, Daniel, você se recorda, se vocês chegaram, essa mensagem que o senhor disse, o senhor chegou a travar contato ou ver ela, seja no celular do senhor, do Misael, de alguma pessoa, essa mensagem do plano para projeto para assassinar o pastor Anderson? Não me recordo disso. Certo. O senhor chegou, se recorda de ter relatado isso na inquérito policial, nesse depoimento, nesse primeiro depoimento? Falei sim, na DHC. Esse primeiro depoimento, o senhor se recorda se ele foi de noite, se ele foi de manhã, se ele virou de um dia para o outro? Você
Você se lembra? Não me lembro, não me recordo. Tudo bem, não tem nenhum problema. O senhor sabe, teve alguma reunião na igreja, dias após os fatos, em que o senhor tenha ido com Misael Luana na igreja? O senhor pode contar para a gente em quem foi a reunião, como é que foi a dinâmica? O senhor pode esclarecer como é que foi para os jurados para a gente aqui? Como é que, se teve alguma reunião na igreja, é isso? Nos dias seguintes ao fato, se o senhor foi, realizou alguma reunião. Alguma reunião, né? Tem que ser objetivo, tá, doutor? Só para não ter É que como o senhor já conduziu algumas perguntas, eu pedi para o senhor ter cautela, só isso, tá? O senhor ter cautela, doutor, pode continuar. Houve alguma reunião na igreja nos dias seguintes ao assassinato? Depois de um tempo houve sim. O senhor pode dizer quem participou dessa reunião e como é que ela foi? Os próprios membros da igreja. O senhor esteve com a sua mãe, a deputada Flor de Lis, pastora Flor de Lis, sua mãe Flor de Lis. O senhor esteve com ela na semana ou os dias seguintes ao assassinato? Estive com ela na igreja, sim. Onde ela... Então, essa reunião eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que foi. O senhor poderia contar para os jurados, para a gente aqui? A reunião que eu tive contado na igreja era para falar sobre a questão ministerial. Entendeu? Quem ia assumir, quem não ia assumir, foi isso. Quem ia assumir o quê? Reunião, os cargos da igreja, isso que você está querendo dizer? Não, quem ia assumir a liderança da igreja. Isso. Após o assassinato do pastor. Sua mãe pediu para falar sozinho com o senhor nessa ocasião? Pediu sim. Ele pediu para falar sozinho com o senhor em algum quarto separado, específico? Pediu sim, na sala VIP da igreja. Na sala VIP da igreja? Doutora, toda a consideração que estou tendo aqui em relação ao Ministério Público em relação às coisas, estou tendo com a defesa também. Tá bom? A defesa também, determinadas perguntas, né? Dá certas informações, enfim. Né? Tem um limite. Então, eu estou percebendo em ambos as colocações, tanto do MP quanto da defesa. Tá bom? Então, peço que a senhora aguarde. Se tiver alguma objeção efetiva, a senhora... Faz o microfone. Não, fala na hora, por favor. Não, tá bom? Por favor, obrigado. Já que o depoimento está pelo videoconferência, a gente está com o nome de lei, uma dificuldade de ouvir a testemunha. Se eu estiver falando qualquer coisa que a senhora considere indevida, eu peço que a senhora me ajude a formular faça as intervenções oportunamente, porque às vezes a gente involuntariamente pode, enfim, falar algo que poderia ser melhor formulado. Se a senhora tiver alguma objeção, por favor. Eu estou tentando ouvir o Daniel, que já não está aqui ao vivo, mas enfim. Daniel, então o senhor disse que a sua mãe pediu para ficar sozinha com o senhor, né, com o tio de você, na sala VIP da igreja, nesse dia da reunião. Quanto tempo vocês ficaram nesse quarto, na sala VIP da igreja, conversando? Com bastante tempo. Deve ter ficado ali, eu não me recordo muito bem, mas nem deu mais ou menos 1 hora, mais ou menos. 1 hora conversando? E o que vocês falaram durante essa 1 hora que vocês ficaram fechados? Vocês estavam fechados? A porta estava fechada? Estava a porta aberta? Estava a porta fechada, só tinha nós dois na sala. Ela pediu para todo mundo sair. Ela pediu para todo mundo sair. O que vocês ficaram 1 hora? O que ela disse para o senhor nessa 1 hora de conversa? Teve o quarto fechado na sala VIP da igreja? Ela ficou falando a respeito do meu pai. Meu pai não era tudo aquilo que eu pensava. Ela ficou falando mal da Deixa eu terminar só um instantinho, doutor Carlos. O senhor pode continuar a relatar tudo que ele falou a respeito do seu pai, por favor?
ela falava que ela ficou tentando justificar ali, né, que meu pai não era tudo aquilo que ela pensa, que era o que eu pensava, que se eu podia perguntar até a Reni, que era a secretária dela, que ela ficava tentando, eu me recordo, tentando meio que se explicar, né? Daniel, só usou duas palavras aí. Ela ficou tentando justificar e explicar. A Flor, em que sentido? A Flor de Lis estava tentando justificar ou explicar. Ela dizia pra mim que ele não era tudo isso e que Deus já tinha falado pra ela que ia levar ele. Entendeu? Porque já faz muito tempo. Não me recordo muito bem qual foi o conversa. Esses dias, então, logo após o assassinato, você disse que ela tentou ficar se justificando e se explicando e dizendo que Deus já tinha dito para ela que ia levar. Ela disse isso nesse dia, ela já tinha dito isso, dizia isso costumeiramente, o senhor Ele concluiu a pergunta de novo? Então, como eu falei, ela falava que ele não era tudo isso que eu imaginava, que eu pensava, e falava que Deus ia levar ele, entendeu? Ela chegou a dizer que ele não era o seu pai biológico, o senhor, nessa ocasião, não? Ele disse que descobriu na delegacia, doutor. Está respondido, então, né? Eu não vi. Tem muita informação. Posteriormente, essa reunião da igreja, vocês ficaram na sala, né, trancados, que disse que ela estava falando mal do pastor. Tinha alguém lá de fora, no corredor? Tinha sim. Quem? Tinha o Misael, a Luana que estava me esperando, a Simone também estava no corredor, eu me lembro. Que nós estava no corredor, né? E quando a porta foi aberta e foi permitido que o senhor saísse, o que a Flor de Lis falou? Quando acabou a reunião com o senhor, ela convidou alguém para entrar no quarto? Ela disse alguma coisa? O senhor se recorda? Não me recordo. Certo. O senhor, quando saiu da reunião, o Misael, que é o Wagner, né? E a Luana estavam no corredor, eles fizeram o quê? Depois dali a gente se fomos embora. Foram embora, né? Eu me recordo sim. Certo. O senhor, posteriormente a essa reunião na sala VIP da igreja, voltou a ter uma reunião presencial com a deputada sua mãe Flor de Lis? Não entendi. O senhor voltou a encontrar a Flor de Lis depois dessa reunião da igreja? O senhor esteve com ela na casa? O senhor retornou à casa? Depois eu retornei sim à casa. O senhor pode contar como é que foi esse retorno à casa? Eu estava na casa para pegar minhas coisas. E o senhor chegou a conversar com a Flor de Lis e o Misael em conjunto, nessa ocasião que o senhor retornou à casa, dias depois? Teve um sim que ela botou eu, Misael, Luana dentro do quarto dela, onde estava o pastor Carlos, a Simone, e ela tenta ali se justificar mais tenta ali falar mais com o Misael, que ela estava precisando de muita gente, que era para deixar o luto de lado, que ali não era a hora, que a igreja precisava da gente. O senhor se recorda se alguma mensagem no caderno, no papel, foi exibida nessa reunião? Que circunstâncias poderia contar para a gente?
Foi sim. Ela Como é que foi isso? Ela falou que iria escrever no caderno porque ela achava que tinha escrito ali na casa. Foi aonde ela escreveu no papel que tinha jogado o celular do meu pai pela Ponte Rio Niterói. Jogou na Ponte Rio Niterói, né? O senhor se recorda quando foi oferecida a denúncia, quando começou o processo contra o Flávio e o Lucas pela participação e execução direta do assassinato? O senhor se recorda onde estava o seu carro, o Honda Corsa? Não entendi. A vítima, quando foi baleada, estava próximo ao carro? Ao Honda, Acorde? Estava assim. O carro também foi alvejado? Foi sim, pegou alguns tiros sim no carro. Certo. Logo após o oferecimento, o começo do processo, acusação formal contra o Flávio e o Lucas, o senhor sabe se esse carro, onde ele estava, se ele foi retirado de algum local, levado para outro? Você se recorda? Ele ficou lá mesmo na garagem. Você se recorda se ele foi levado para alguma oficina logo depois, não? Não me recordo. Tudo bem, Daniel, não tem problema não. Em relação a Rayane, o senhor se lembra, se recorda, aonde ela morava depois que a deputada depois que a Flor de Lis foi eleita deputada, se ela morava aqui em Niterói, se ela morava em Brasília? Aonde ela morava? Se eu quiser dar opções, eu agradeço. Obrigada. Ela morava em Brasília. Em Brasília, né? O senhor se recorda se no Dia das Mães do dono do crime, se ela estava aqui ou se ela estava na casa dela em Brasília, no apartamento funcional, se lembra? Ela veio no Dia das Mães? No dia do crime, se ela estava aqui ou lá em Brasília? Não, perdão. O áudio dificulta, eu vou tentar repetir. Se no Dia das Mães, não é isso? Acho que é 12 de maio de 2019, se a Rayane veio para Niterói para participar ou se ela permaneceu em sua residência funcional em Brasília? Não sei, não me recordo. Não tem problema não. A Rayane ou algum parente dela próximo tinha cargo no gabinete da deputada? Rayane. Se a Rayane. Não entendi. Fala de repete de novo, por favor. Como é que é o nome do marido da Rayane? Luiz Felipe. Ele residia com ela em Brasília? Sim. Ele residia no apartamento funcional da deputada? Sim, assim. O senhor sabe se ele tinha algum cargo no gabinete da deputada, Flor de Lis? Não me recordo. O senhor sabe se a Luana era lotada, tinha algum cargo comissionado no gabinete da deputada Flor de Lis? Aí eu não sei, tem que ver com ela. Tudo bem, Daniel, não tem problema não. Eu acho que já vamos estar satisfeitos. Muito obrigado, Daniel. Desculpa aí a gente tratar de fatos tão dolorosos, mas dessa forma tão fria, distante. A gente está acompanhando. Obrigado. Agora é 1h30, 7h.
Aí o assistente vai falar. O assistente tem perguntas? Pode ler, por favor, só. Microfone, Pedro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Só para dar a oportunidade de uma pergunta. Doutor Ângelo, vamos pedir uma coisa? Eu quero pedir para o doutor Carlos, o senhor pode tentar o baile, se não der certo, a gente troca novamente? Muito obrigada. Você respondeu uma pergunta do Ministério Público, que eu vou repassar para você. Você disse que o Lucas relatou para você que a Mardi cobrava do Flávio a execução do crime. Mais alguém que cobrava do Flávio? Não entendi, que é Além da Mardi, mais alguém cobrava do Flávio a execução do crime? Não sei. Não sei dizer. Você não sabe me dizer ou você não se recorda? Não sabe dizer, doutor. Não mesmo. Então, aí eu sou de reforma o depoimento. Vamos, Já respondeu, né? Me dá esse senhor, por favor. Ó, Jonathan. Pode vir muito louco. Não. Qual é o depoimento? O depoimento de segunda fase. Tá voltando. Escutou, doutora Janine? Quem perguntou fui eu, vamos lá. Em sede de delegacia, na segunda fase, você disse que o Flávio confidenciou a você que, além da Marzi, a Simone Rayane cobrava dele a execução do crime. Se recorda? Sim. Ok. Tem um microfone aí, pode ser passado do microfone aqui, você está em cima da minha. Desculpa. Obrigada. Tudo que colocar, a gente vai dar. São duas gravações, tá? Uma está feita aqui pelo Quenta, a outra gravação integral, eu preciso que não faça barulho na mesa, porque tudo vai dar interferência no microfone, que é muito sensível, e tem o costume da sala toda. Tá bom? Então, se quiserem. Você sabe me dizer quem A tinha. Sofia pode ajudar aqui, né, doutora? Obrigada. Obrigado, desculpa. Você sabe me dizer quem tinha força de convencimento a respeito da Marzi, Rayane e Simone para chegar ao Flávio e cobrar a execução do crime? Quem tinha poder sobre eles? Isso. A própria mãe. Minha mãe tinha muito poder sobre eles. Você conheceu o Rogério? Conheci sim. Quem foi o Rogério? O Rogério foi um membro da igreja, ele era evangelista da nossa igreja, que teve um caso com a Simone e se separou da mulher dele. Ele chegou a ser contactado por Simone? Ele foi contactado por Simone para matar o pastor? Não entendi, doutor, porque falha um pouquinho na hora. Ele foi contactado por Simone para matar o pastor? Simone procurou o Rogério para matar o pastor? Sim. E por que esse crime não se consumou? Porque ele desistiu. Ele desistiu. Você tinha alguma relação de amizade com os filhos do Rogério? Tinha sim. Qual o grau de amizade? A gente era amigo, onde eu tinha formado uma banda de adolescentes na igreja, onde os filhos dele tocavam junto comigo.
Entendi. Você chegou ao seu conhecimento de Simone colocar remédios na comida do pastor? Chegou sim. Quem deu essa informação pro senhor? Como o senhor soube disso? Eu soube pelas pessoas da casa que estavam tentando envenenar ele. O senhor pode nominar alguém? Essas pessoas da casa? Era o pessoal que estava ali na cozinha, não me recordo bem, mas estava um falatório assim que pode ser da Simone. Depoimento de primeira fase, folhas 131, 139, excelente. Sabe dizer... Cadê? Você diz no seu depoimento de folha 131, 139, que a Lohane Marzi e a própria Flor de Lis também colocava remédio na comida do pastor. Procede? Procede. Você tinha relação de amizade com a Simone? Afinidade? Não tinha muito. Por que você não tinha afinidade com a Simone? Porque por algumas práticas dela que eu não concordava, ali... Daniel, o senhor levante o rosto quando responder, porque quando o senhor abaixa o rosto fica muito baixo pra gente. Por algumas práticas dela que eu não concordava, foi onde eu não tinha muita afinidade com ela. Sim, você pode explicar o que ocorreu? Não entendi. Você pode nos explicar o que ocorreu? O próprio... Nessa questão de separar a família de um amigo meu, isso já me deixou bastante chateado. E em relação a Marzi, você tinha afinidade com a Marzi? Também não muito. Pode nos explicar o porquê? Porque Marzi era um tipo de pessoa que mentia muito e também quando sumia algum dinheiro dentro da casa, e sempre descobria que era ela. Ocorreu em algum momento um furto de dinheiro da casa que foi creditado a Marzi sem ter sido ela? Não entendi, doutor. Em alguma ocasião houve sumiço de dinheiro na casa do seu pai que foi creditado a Marzi? A culpabilidade disso? Teve sim, teve sumiço de dinheiro na casa e depois quando eu descobri que foi ela, sim. Não entendi. Repete-me, por favor. Ele confirmou. Não entendi. Ele confirmou. Ele confirmou? Então, houve a confissão de Marzi de furto de dinheiro no cofre em que não foi ela que furtou? Aí não me recordo. Não se recorda? Excelente, depois de 410... Não. Perguntei a ele se houve em alguma hipótese furto de dinheiro na casa que foi acreditado. A culpa em Marzi e fez isso. Agora eu já fiz uma outra pergunta. E só é essa pergunta que eu não entendi. Foi essa outra pergunta que eu não fiz. Não, foi não. Então tá bom, pode seguir. Não fica devendo alguém que esclareça. Quem tinha a senha do iPhone e do iPad do seu pai? A própria minha mãe também tinha. Não entendi. A própria minha mãe também tinha. Além da sua mãe, mais alguém tinha senha ou só ela? Mais pessoas tinham acesso? Tinha umas pessoas que tinham acesso sim. Então pode dizer o nome? Quem você se lembrar? O Márcio Buba tinha acesso.
A própria Simone também tinha acesso. A Marzi também tinha acesso. Obrigado, senhor. Você pode me descrever qual foi a reação da Simone e da sua mãe com a morte do seu pai? Posso sim. Por favor. A reação delas foi... Ela não tinha muita reação, mas achava que aquilo era mais um teatro. Teatro? É. A Flor de Lis te orientou a ouvir algum áudio de advogado antes de prestar depoimento? Sim. Você pode nos relatar, se lembrar, qual foi esse áudio e o motivo? Não me recordo, mas eu lembro que eu deixei até meu aparelho celular na DH por conta disso. Acha que viu o depoimento dele pelos 421, por favor? Mas continuando. Eu já pedi várias vezes que quem estiver com o celular, para não atrapalhar o andamento da sessão, porque senão custa colocar o telefone no vibracolo, estou entendendo as dificuldades de quem está aqui presente. Eu vou ter que pedir para a pessoa se retirar, eu já avisei. Tá bom? Não interfere, a gente atrapalha. Obrigada. Sério, doutora? Deixa eu só ver se o áudio é esse aqui, doutora. Pode 421, né? Antes eu vou procurar um depoimento certo ali, qualquer coisa eu volto depois. Acho que eu anotei o número errado da folha ali. Daniel, tudo bem? Eu estava perguntando, o senhor disse que era amigo do filho do Rogério, é isso? Sim. O Rogério, ele era fiel da igreja? Sim. Era fiel da igreja e era casado. O senhor, como é que o senhor soube desse relacionamento dele com a Simone? Através do filho dele. O filho dele contou o que para o senhor? O filho dele me contou que a Simone tinha cometido ato com ele. Chegou a contar, vazaram, como é que descobriu, se houve uma repercussão na igreja por conta desses fatos? Você recorda? Não me recordo. Tudo bem, Daniel, muito obrigado pelas perguntas. Daniel, achei aqui, eu estava na folha certa, só que estava no lugar errado. Pode repetir as folhas sobre Folha 421. Da primeira página. Abre aspas. Sua mãe lhe orientou a ouvir áudios encaminhados por advogados que estarei acompanhando as declarações de hoje, orientando sobre como se comportar e os cuidados ao falar, inclusive para dizer que tudo na casa ocorria sem problemas. Você se recorda disso, Daniel? Sim, sim. Você se recorda o nome do advogado? Não me recordo o nome do advogado. Você se recorda de ter tido outras obstruções causadas pela sua mãe com o uso de advogado? Não entendi, doutor. Houve outras obstruções na investigação? Excelência, junto à legenda, eu falei, faz a pergunta, por favor, do formula, melhor dizendo. Houve outras interferências causadas pela sua mãe no campo da investigação usando advogados para interceder sobre você? Sim. Sim. Quantas vezes, Daniel? Não me recordo. Mais de uma, mais de duas, mais de três, ou duas?
Não tô lembrado, doutor. Tem mais alguma coisa? Ok, com a palavra da defesa, doutor Alexandre. Não, tem que chegar aqui, tá? A história foi pior, por enquanto. Realmente, estou com fome. Daniel, você me ouve? Sim. Sim. Daniel, meu nome é Jamila Rocha, eu sou advogada da banca de defesa, tá? Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Doutora Jamila, desculpa, eu vou dar uma interrupção para o João Breve. Parece que você chegou. Se tiver chegado, eu vou interromper a sessão, mas eu vou dar só essa confirmação. Tudo bem. Tá bom, vamos lá. A advogada pode ir ao colégio, a gente vai confirmar essa informação para ela. Embaixo é igualzinho esse aqui. Muito bom, cara. Porque aqui está com movimento. Uma hora, 10 minutos, eu só trouxe como foi projeto, estou quentinho só para poder comer. Eu não estou comendo aqui com a minha gente. Não é a questão, não é fornecer comida ou não. Eu também não tenho. Mas eu não estou usando. Temos um menor, é o que aberto para isso. É o quê? Foi uma hospedagem, eu nunca chegou ao ponto já de começar no intervalo, são 5 para as 2, voltamos então 5 para as 3. A gente vai ter. Então, o carro vem aquele tipo uma fria mesmo, tá ótimo. Só para deixar
parte do plenário, por favor, tá, doutora? Obrigada. O notebook inclusive. Dá uma olhada, diretor. Oi? Dá uma olhada, diretor. Já roda esse ano, doutor. Tá. Algumas, em quando começa a receber, agora também dá quando ele tem Não é a nossa cultura no Brasil. Eu estou querendo vamos lá no eu preciso que vai vir em plenário para eu poder procurar comentário. Até parece. Eu só pode encaminhar o Daniel depois que ele voltar para lá. Eu sou da parte do começo. Eu primeiro deixar os computadores ali. Não, você não. Alô? Tudo bem? Valeu.